Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Bem, iniciaremos hoje mais um módulo e iremos tratar do tema sistemas eleitorais. É um tema de extrema relevância no momento atual, porque eu diria até que talvez seja o mais polêmico dos temas relacionados à reforma política. Inclusive, aí, quando você for olhar a primeira folha do nosso slide aí, já vai ter um cidadão aí com reforma política já. E eu tenho dúvidas acerca da necessidade dessa reforma política já. A gente precisa da reforma política o quanto antes, mas mais do que isso, a gente precisa discutir as opções que temos disponíveis no mundo e, por que não, pensar em algum sistema que seja moldável para a nossa situação do Brasil. Porque não é porque um sistema, por exemplo, funciona bem na Alemanha que ele vai funcionar bem aqui no Brasil diante de nossas particularidades. Então o brasileiro, de modo geral, tem essa síndrome que eu gosto de chamar de síndrome do pau de arara. Achar que o que está fora do seu, digamos assim, contexto regional é às vezes melhor. O nordestino acha que de repente o sudeste é melhor. E agora, de repente, o pessoal do Sudeste acha que o Nordeste é melhor, porque pelo menos o Nordeste agora tem um pouquinho, talvez, mais de água até, não sei, estou brincando, mas pelo menos lá em casa não está faltando água não, graças a Deus. Mas o fato é que nós temos essas questões regionais, às vezes cada um pensa, mas eu vou para a cidade tal, porque lá vou ter um atendimento melhor na área da saúde, por exemplo. E às vezes você tem um profissional médico tão bom quanto na sua própria cidade. Então, às vezes, a gente tem essa síndrome que eu gosto de chamar síndrome do pau de arara, achar o que é de fora, às vezes, é melhor, e nem sempre isso é verdade. Então, existem algumas propostas de sistema eleitoral que são interessantíssimas. A proposta que está ganhando couro pela OAB, que é um sistema proporcional em 2 turnos, também é muito interessante, mas todas elas têm os seus problemas. Nenhum sistema será perfeito. Alguns diminuem algumas mazelas, algumas críticas pontuais que nós temos hoje, mas a maioria deles tem distorções flagrantes, principalmente dentro do nosso contexto do Brasil. Nós sabemos que muitos dos nossos partidos políticos são siglas de aluguel, sabemos também que muitos desses partidos políticos usam de clientelismo, enfim, de troca de vantagem, de compra de voto, e esses vícios que nós temos nas eleições tornam esse tema extremamente delicado para debate. Então, no Brasil, teremos que pensar em um sistema que minimize essas mazelas da corrupção. Essa é a grande verdade. Minimize essa mazela do gasto excessivo em campanha político-eleitoral, porque se você for imaginar que o gasto declarado já é enorme, imagine o gasto decorrente aí do Caixa 2, porque a gente não pode ser hipócrita ao ponto de imaginar que não há Caixa 2. Por mais que às vezes a gente não consiga provar a existência de Caixa 2, é claro que existe, porque afinal no nosso país nós temos sem dúvida nenhuma sufrágios comprados e essa é uma triste realidade. Então nós vamos estudar aqui nessa aula os sistemas eleitorais adotados no Brasil hoje, que basicamente são os sistemas majoritário e o sistema proporcional de lista aberta. Esses sistemas têm algumas variações possíveis que a gente experimentou no mundo e eu vou trazer para vocês a maioria dos sistemas como são postos no mundo. Como é um tema muito relevante agora dentro do nosso cenário político eleitoral, é um tema que eu vou abordar um pouco mais do que talvez seja cobrado no concurso, mas pensando que talvez esse tema possa ser objeto de, por exemplo, uma prova aberta, uma prova de redação. Então, como a gente tem que trabalhar também com essas possibilidades de prova aberta, o tema sistemas eleitorais é um tema de extrema riqueza e se você conseguir demonstrar ao examinador que você conhece não só o sistema majoritário, como ele é aplicado hoje no Brasil, o sistema proporcional de listas abertas, como ele é aplicado no Brasil, mas que você conhece também outras modalidades ou outras formas desses sistemas serem aplicados, é claro que você dá um salto à frente dos seus concorrentes. Você sempre, é claro, tem que fazer, se for possível, gente, cada tema desse que a gente falou aqui, tente fazer uma redação com no máximo 30 linhas. Então você pega, sei lá, eleições, escreve registro de candidatura, por exemplo, escreva 30 linhas, sistemas eleitorais, escreva 30 linhas. Você tem que trabalhar com isso porque numa redação você precisa ser claro, direto, sem trazer arrudeios nem complicações, mas precisa condensar os temas. Também eu não posso condensar ao ponto de perder, digamos assim, conteúdo.
Então, eu tenho que ser objetivo, tenho que ser didático na minha redação, ter introdução, desenvolvimento e conclusão, padrão normal de redação. E se for possível, por exemplo, sistemas eleitorais, você coloca lá uma introdução sobre tudo, desenvolve ali como é que é o sistema atual, 2 parágrafos de desenvolvimento, desenvolve como é que é o sistema atual, quais são algumas propostas de sistemas alternativos e conclui achando qual é a opção que você de repente entende que é interessante. Uma estrutura de redação dessa forma seria muito boa. Agora você tem que saber se você conseguiria colocar esse tema só em 30 linhas, porque por exemplo, eu tenho dificuldade de escrever pouco, então eu teria dificuldade em colocar só em 30 linhas. Então, quando a gente começa a escrever, é engraçado. Quando a gente começa a escrever e praticar, a gente tem dificuldade em chegar nas 30 linhas. Depois que a gente se acostuma e se desenvolve bem na escrita, a dificuldade é conseguir condensar, fazer a crítica e fazer o desenvolvimento do tema em um espaço curto. Então, tudo é habilidade, por isso eu digo ao senhor e à senhora que, com muito cuidado, treine, certo? Se o seu concurso tem redação, treine, porque não adianta nada você estudar se você não souber colocar o que você estudou num texto objetivo, claro e conciso, tá bom? Então vamos iniciar aqui o nosso tema falando do mais fácil, que é o do sistema majoritário. Então observa o seguinte, a gente até falou nas nossas aulas passadas e principalmente na nossa última aula, como é que funciona basicamente o sistema majoritário, porque falamos de como é que se elege um candidato. Eu sei que a gente não falou do sistema proporcional, mas do majoritário a gente já deu aquelas indicações iniciais que são até suficientes para esgotamento do tema. Então vamos lá, no sistema majoritário nós temos também um pouquinho de hipocrisia, tá, no Brasil, porque se você pensar, por exemplo, na eleição da senhora Dilma Rousseff à presidência da República, você sabe que presidente da República, já falamos na aula passada, precisa da maioria absoluta de votos para se eleger em primeiro turno. Se não conseguir a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, vai para o segundo turno. E é claro que no segundo turno você sempre terá um dos candidatos tendo maioria absoluta ou, no mínimo, empatando. Só que o detalhe é que a maioria absoluta dos votos válidos não conta voto branco nem voto nulo. E, por lógica e evidência, que não é considerado abstenção. Então, se você for pegar os números absolutos de votos no Brasil, por exemplo, para a presidência da República, nessa última eleição de 2014, a senhora Dilma Rousseff teve a maioria absoluta dos votos válidos. Mas, se você somar voto em branco, voto em nulo e o voto no Aécio, somando branco, nulo e Aécio, você teria mais votos que a senhora Dilma Rousseff teve. E se for somar as abstenções, então aí nem se fala. Então, nós temos hoje no Brasil uma presidente da República, e isso, não estou falando mal da Dilma Rousseff, nem da eleição dela, por favor. O sistema é dessa forma, mas nós temos um sistema hoje no Brasil que permite que, por exemplo, um presidente da República assuma o poder sem ter efetivamente a maioria do povo apoiando. Então, a gente tem, por isso que eu estou dizendo que é um pouquinho de hipocrisia, a maioria apoiou e tal. A maioria técnica, juridicamente, apoiou, certo? Pelo sistema brasileiro de voto válido, em que se considera não considera-se voto branco nem voto nulo para qualquer tipo de apuração e de resultado. Você tem no Brasil um presidente da República, assim como diversos governadores de estado e prefeitos de capitais e por aí vai, que efetivamente não possuem a maioria dos votos, tá? Então, cuidado nessa interpretação, isso aqui é mais uma questão política do que jurídica. No âmbito jurídico, você tem sim maioria absoluta de votos, sempre, quando você tem candidatura de presidente, governador e de prefeito, naqueles municípios onde você tenha mais de 200 mil eleitores. Então, no Brasil, a gente usa basicamente o sistema majoritário para presidência, governadores, estado e do Distrito Federal e para senador, tá? No sistema majoritário sempre vai vencer aquele que tem a maioria dos votos. E a maioria dos votos pode ser absoluta, como pode ser a maioria relativa. Para presidente, governador, prefeito nos locais onde tenha mais de 200 mil eleitores. E a eleição, é claro, do respectivo vice, porque a chapa é única, você precisa aplicar o sistema de maioria absoluta, ou seja, você precisará de mais de 50% dos votos para se eleger. Se não obteve no primeiro turno, é realizado um segundo turno, no último domingo de outubro, e nesse segundo turno, certamente, como há só 2 candidatos, um deles obterá a maioria absoluta dos votos válidos. Repito, não se considera voto em branco, nem o voto nulo. Muito bem. Para senador, não. Para senador, basta a maioria relativa dos votos.
significa dizer que se eu tive 35%, segundo colocado 34%, terceiro colocado 33%, isso vai ser suficiente para que eu possa me eleger, tá bom? Então só há a eleição de senador no primeiro turno. E também para prefeituras onde haja eleitores em menos de 200 mil pessoas, tá? Então menos de 200 mil eleitores em município demanda apenas o sistema majoritário de maioria relativa. Tranquilo? Então, coloquei aí da sua lousa para que você não possa perder de vista. Então, ó, no sistema majoritário sempre vencerá quem recebe mais votos. Deixa eu colocar aqui a caneta. Muito bem. Pode ser de maioria absoluta ou relativa. Absoluta tem que ter 50% mais um dos votos. Sempre não esqueça desse detalhe dos votos válidos. E o sistema de maioria relativa, a maioria simples desses votos válidos. Voto inválido, certo? Não é considerado para qualquer cálculo na justiça eleitoral, voto em branco e voto nulo. Não se considera. Voto branco e voto nulo é só você tem a obrigação de ir votar, então você tem a opção de votar branco ou votar nulo. Voto branco, em tese, filosoficamente, é carta branca, você está pouco se importando para quem ganhe. E o voto nulo seria o voto de protesto, mas eles atualmente, eles não representam absolutamente nada para fins de, digamos assim, cálculo daqueles que serão eleitos, considerados eleitos. Serve apenas para saber, é claro que tem algum, já vi questão perguntando isso, voto branco e voto nulo não serve para nada, claro que serve. Serve para eu saber qual é o posicionamento político daquelas pessoas que votaram branco e voto nulo, então qual é o posicionamento da nação a respeito da aceitação ou não daqueles candidatos, e serve também para apurar quantas pessoas foram efetivamente dispor do seu voto, tá bom? Vamos para frente. Aqui no próximo slide eu coloquei aqui só para você não esquecer. Presidente da República, o sistema majoritário de maioria absoluta, governadores, maioria absoluta, senador, maioria relativa. É claro que todos esses aqui elegem também junto o vice, não é mesmo? Prefeitos, a regra geral é de maioria relativa, porque afinal nós temos quase 6 mil municípios no Brasil e poucos deles elegem prefeitos com maioria absoluta, mas naqueles municípios onde haja mais de 200 mil eleitores, lembre sempre de eleitor, não é habitante, tem muita questão colocando habitante. Nos municípios onde haja mais de 200 mil eleitores, o sistema é majoritário de maioria absoluta. E aqui esses questionamentos a gente já fez nas aulas passadas, mas vamos repetir aqui para que você não perca de vista. Então observa, se um dos candidatos falece ou renuncia durante a campanha para o segundo turno, ora, eu chamo o terceiro colocado. Se o terceiro colocado está empatado com o quarto, eu chamo o candidato mais idoso. Não é que o mais idoso vença, né? O mais idoso vai concorrer, não é? O mais idoso concorre. Beleza? Beleza. Então vamos agora estudar as variações do sistema majoritário. Então muito cuidado aqui, porque no Brasil a gente adota um sistema majoritário específico. Existem nessas propostas que estão sendo discutidas na reforma política algumas variações do sistema majoritário, que são coisas colhidas de exemplos que são aplicados no mundo, tá bom? Então vamos lá, ó. Dentro do sistema majoritário nós temos essa primeira opção aí, que é o sistema majoritário uninominal, também chamado de sistema distrital. Veja só, é um sistema interessante, mas no Brasil isso aqui não daria certo. Na minha opinião, não daria certo. Tanto que ele nem ganha força nas discussões. Boa parcela de alguns partidos gostam até do distrital misto, mas o distrital ele é complicado porque você não consegue dar a proporcionalidade prevista na própria Constituição da República. Você sabe que a Constituição Federal ela prevê o sistema majoritário e o sistema proporcional para a eleição. Então, se eu uso um sistema totalmente distrital, ou seja, um sistema majoritário, eu precisaria fazer a emenda à Constituição. Então, como eu precisaria de emenda à Constituição, esse sistema que demanda uma alteração constitucional, ele perde força, tá? Então, as variações do sistema proporcional são aquelas que estão sendo mais, digamos assim, aceitas pelos congressistas para discussão, tá? Então, como é que funciona o sistema distrital? É muito simples, ele pelo menos é fácil de o eleitor entender. Eu pego uma circunscrição, pode ser um município, um estado ou o país, certo? E eu divido essa circunscrição em distritos. Por exemplo, eu pego o estado de São Paulo e poderia, no estado de São Paulo, por exemplo, eu poderia pegar a cidade de São Paulo, que é enorme, dividi-las em alguns distritos, pegar algumas cidades do interior e cada cidade poderia servir de um distrito. Eu pego, na verdade, uma representatividade de pessoas. Eu posso, sei lá, por exemplo, pegar... cada distrito vai ter
300 mil eleitores, por exemplo. Então, eu vou pegar a circunscrição, digamos assim, o espaço daquela localidade e dividir aquele espaço, sei lá, eu pego São Paulo e boto alguns bairros ali, Bela Vista, Jardins e tal, somos 2, e ali é um distrito. Enfim, então eu divido a circunscrição, que o meu exemplo seria o estado, em distritos. Se fosse município, poderia pegar ali alguns bairros também, colocar como distrito, cada bairro um distrito, enfim. O fato é que eu pego uma circunscrição, estado, município ou o próprio país, e divido em distritos. Muito bem. Como é que se daria a eleição? Por exemplo, para deputado federal, deputado estadual, para vereador. Cada distrito elegeria o seu representante. Então eu teria, sei lá, São Paulo. Eu pego o distrito de Bela Vista e Jardins. Aquele distrito ali elegeria um deputado federal, por exemplo, ou 2, enfim. Vai depender muito da forma como vai ser executado, porque a parte geral é essa, né? Como vai ser executado vai depender muito da organização de cada circunscrição. Então perceba o seguinte, eu pego cada distrito e promovo uma eleição por distrito. Então, pego um estado, o estado do Ceará, que eu conheço bem, nós temos 22 deputados federais. Então, dividiria o estado do Ceará em 22 distritos. O estado de São Paulo tem 70 deputados federais. Então, eu dividiria o estado de São Paulo em 70 distritos. Cada distrito elegeria um deputado federal. Tá? E assim também você poderia fazer com deputados estaduais e assim sucessivamente. Tá bom? Esse é o sistema distrital, o sistema majoritário uninominal. Tá bom? Então, está aqui, ó, as circunscrições divididas em distritos, tantos quanto as vagas existentes, os candidatos serão eleitos para cada um desses distritos. Vamos para frente. Sistema majoritário plurinominal, que carinhosamente é chamado de distritão. Distritão. O distritão hoje ele é usado para senador, por exemplo. Tá? Esse aqui é o sistema brasileiro, o plurinominal, o distritão. A circunscrição é o próprio distrito. Tá? Então, eu pego o estado do Ceará, ele é um distrito. Quem vai ganhar é aquele mais votado. Então, para senador, quem é que ganha? O cara que recebeu mais votos. Para deputado federal, se você aplicasse esse sistema para deputado federal, quem seriam os eleitos no estado do Ceará? Os 22 deputados federais, os 22 candidatos, na verdade, mais bem votados dentro do estado, estariam eleitos. Tá bom? Então, esse é o sistema distritão, tá? Chamado majoritário plurinominal. A eleição de todos os cargos seria pelo sistema majoritário. Hoje você tem ele para governador, para prefeito, para presidente, para senador. Seria a ideia ampliar essa possibilidade desse sistema para também vereador, deputado federal, estadual e distrital. Tá? Não é legal, gente. Não, nem o distrital, nem o distritão. Por quê? Porque você, digamos assim, você fortalece demais as pessoas dos candidatos, fortalece essa questão do clientelismo. Então, vai ter sempre troca de favor, ó, aquele deputado vai ter que trocar favores ali com certas pessoas daquele distrito para conseguir o voto. Então, eu pego lá, se for um estado, por exemplo, eu pego lá coopto o prefeito, pago lá um prefeito para que o prefeito me apoie, e aí eu consigo ganhar naquele distrito, entendeu? Então, é complicado, sem contar que os partidos pequenos seriam esmagados, absolutamente esmagados. Esqueça a questão ideológica, o partido político pouco importaria, o que importaria seriam as figuras dos candidatos. Os partidos pequenos seriam esmagados. Por quê? Porque hoje, gente, quando eu tenho um partido político pequeno, eu sei que muitos deles servem de sigla de aluguel, mas alguns deles têm sim, apesar de pequenos, têm uma representatividade boa, representam de fato muitas pessoas e ideologicamente são importantes dentro do debate político ideológico, em qualquer casa do Congresso, ou enfim, nas assembleias e câmaras municipais pelo país. De modo que, por exemplo, num partido pequeno, às vezes eu somo os votos de certos candidatos, pego um punhadinho aqui, outro punhadinho ali, outro punhadinho ali, um punhadinho que eu voto na legenda e tal, somo os votos de todo mundo para eleger uma pessoa. Então, isso promove o chamado colorido partidário. Eu consigo que as minorias sejam representadas, porque na Constituição Federal, você sabe que eu não posso simplesmente excluir as minorias. Então, as minorias precisam ser protegidas também. Então, as minorias precisam ter voz. O Paulo Bonavides fala muito bem disso, né? Então, o ideal seria, um Estado teve 50% dos votos num partido X. Então, 50% das cadeiras ficam no partido X. Mas se um partido Y teve 2% dos votos, por exemplo, em tese, 12% da Câmara Federal tem que ser daquele partido. Só que no sistema majoritário você não consegue isso.
só as maiorias seriam representadas, porque só aqueles que tiveram mais votos, constitui aqueles que tiveram mais dinheiro, aqueles que trocaram mais favores, seriam os eleitos. E no Brasil, meu amigo, isso aí certamente representaria a extinção, e muitos deles gostariam até, né, alguns desses políticos gostariam de extinguir partidos pequenos. Então, isso representaria a extinção de diversos partidos políticos, porque eles não conseguiriam sobreviver nesse sistema majoritário. Então, hoje, você tem ali os partidos pequenos com pouca representatividade no cenário político majoritário. Então, você vê dificilmente, pode observar, dificilmente você tem para presidente da República um partido pequeno concorrendo. Você tem ali só os grandes e a coisa está polarizada hoje. Então, PT, PMDB de um lado e PSDB dentro do outro, e a gente fica só assistindo esse pessoal brigar entre si. As minorias não têm vez para participar das eleições majoritárias. A mesma coisa se diga em governos e prefeituras. Você dificilmente verá, você tem exemplos, mas é muito difícil você ver um partido pequeno elegendo um candidato a governador, elegendo um candidato a prefeito. É muito difícil, porque exatamente no sistema majoritário você não consegue essa possibilidade. Então, seria mais ou menos permitir que esses grandes partidos se perpetuassem no poder, esmagando os partidos pequenos, e esses partidos grandes também, até eles teriam um pouco de dificuldade, ganharia força talvez a candidatura avulsa, que é outra proposta na reforma política, candidatura avulsa. Então, isso não é interessante do ponto de vista político, social. Então, enfim, não vale a pena, tá bom? Existem várias outras críticas que eu não vou tecer aqui por causa dos nossos objetivos de aula para concurso público. Mas, enfim, não vale a pena, tá? Não compre essa ideia, porque realmente as minorias precisam de representação no nosso Congresso Nacional, tá bom? Senão a gente é simplesmente esmagado. Olha só, sistema proporcional. Esse aqui é o mais relevante, digamos assim. Professor, o senhor nem falou do distrital misto. Eu sei, mas o distrital misto, ele, segundo a maior parte da doutrina, ele é muito mais um sistema proporcional do que um sistema majoritário. Porque, na verdade, o distrital misto ele mistura os dois sistemas. Mas o que vai preponderar, na verdade, na interpretação da doutrina atual, é que o sistema acaba que precisa da proporcionalidade para eleger as pessoas, então se classifica mais como um sistema de natureza proporcional. Bem, no Brasil, nós temos um sistema proporcional de lista aberta. Você certamente já ouviu falar de lista fechada e lista aberta. No Brasil, nós temos sistema proporcional de lista aberta, de modo que eu posso votar hoje. Na verdade, quando você vota no Brasil, você dá um voto num vereador, num candidato a deputado, etc. Você dá um voto, mas na verdade o seu voto vale como se fossem 2 votos. Por que isso, professor? Porque perceba, você ao mesmo tempo promove a eleição daquele candidato que você está votando, como também ajuda os colegas daquele candidato a se eleger. Então, na verdade, você dá um voto no partido e no candidato. O voto no sistema proporcional ele é um voto duplo. E na proposta de reforma política democrática aí da coalizão, porque existe um grupo chamado Coalizão pela Reforma Política. Esse grupo está defendendo, na verdade, esse voto ser dividido. Eu votaria um pedaço no partido, outro momento eu votaria no candidato. A gente vai falar desse sistema também daqui a pouco. Então, hoje eu dou um voto, tá, no sistema proporcional, e esse meu voto vai valer tanto para aquele candidato, como também vai ajudar os demais candidatos daquela legenda a se eleger. E isso gera algumas críticas que a gente vai daqui a pouco falar sobre elas. Então aqui, ó, a primeira possibilidade, eu posso também votar no candidato diretamente ou votar na legenda. Se você quiser votar só na legenda, digitar lá o número do partido, também isso é possível, vai ajudar a todos daquele partido. Eu me identifico muito com a ideologia do partido. Então, para mim tanto faz, qualquer candidato que for alçado ali ao Congresso, à Câmara Municipal, ou à Assembleia, para mim está de bom tamanho. Então, você vota só na legenda por gostar das características ideológicas daquele partido. Agora, para que você concorra a um cargo político eletivo, há necessidade, quer dizer, para que o partido eleja alguém, há necessidade de se preencher o chamado quociente eleitoral, que daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai falar como é que eu calculo o quociente eleitoral. E isso é muito ruim, certo? Daqui a pouco a gente vai falar. Uma das alternativas do sistema proporcional hoje, e já tem inclusive a DPF 161, é possibilitar que qualquer partido, independentemente do preenchimento do quociente eleitoral, concorra às vagas
fazendo os cálculos de um quociente partidário. Daqui a pouco a gente vê o que é quociente eleitoral e o que é quociente partidário, tá? Então, os cargos acabam sendo distribuídos de acordo com a quantidade de votos obtidas pelas legendas ou pela coligação. Que, na verdade, quando você vota no candidato, você está votando na legenda. E apurado daqueles votos todos, ele vai ser distribuído na lista de candidatos, que é aberta, e aqueles candidatos que tiverem mais votos dentro do partido ou da coligação é que serão os eleitos. Então, sei lá, no cálculo do quociente eleitoral e no quociente partidário, descobriu-se que o partido fez 10 candidatos, fez 10 cadeiras, tem o direito a 10 vagas. Quem é que preencherão essas vagas? Os 10 mais votados dentro do partido ou, se tiver coligação, dentro daquela coligação, tá? Então tá aqui, ó, as vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro da legenda ou dentro da coligação. Bem, eu vou terminar por aqui, para que a gente não fique muito cortado em relação ao vídeo. Então, na próxima aula, a gente começa a debater com mais detalhes o sistema proporcional. Vamos falar de como é que calcula o quociente eleitoral, o quociente partidário, a média. Se você tiver curiosidade, ir no site da Justiça Eleitoral, no site do TSE, tse.jus.br, e pegar no seu estado a lista de eleitos, você vai ver lá, eleito quociente partidário, eleito quociente partidário, eleito quociente partidário, eleito pela média. E você vai ter muita desproporção. Por exemplo, São Paulo, eu fui dar uma olhada na lista de São Paulo, teve candidato eleito para deputado federal em São Paulo com pouco mais de 20 mil votos. E teve pessoas com mais de 100 mil que não foi eleito. Então, o sistema proporcional gera essas mazelas, digamos assim, e até um certo ponto acaba sendo um pouco de falha na representatividade. A gente vai falar daqui a pouco não, na nossa próxima aula, sobre essa crise de representatividade, essas críticas ao sistema proporcional. Mas, na minha opinião, do jeito que está hoje, o sistema proporcional, ele proporciona mais vantagem do que desvantagem. Beleza? Então vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua o debate sobre sistema proporcional e as suas respectivas variações. Um grande abraço, fique com Deus.